Isso que eu estou fazendo aqui na rua, eu poderia fazer lá na igreja? Eu poderia fazer lá no centro espírita? Eu poderia fazer lá no templo budista? Se você mesmo responder não, então não faça na rua. Não faça na rua. Porque a rua é também o templo de Deus. O templo de Deus é o universo. É onde quer que estejamos. Nós estamos sempre perante Deus. Logo, quando se recebe uma graça, alguma reação favorável, nós não precisamos nos prostrar, ajoelhar, fazer sinal nenhum, porque o Espiritismo não tem rituais, não tem nenhum tipo de dogma de fé cega. O Espiritismo não recomenda defumadores, velas, roupas especiais, andores, procissões, sacramentos. O Espiritismo não tem batismo, não tem nada disso. É uma religião, como eu digo aqui, da vida. É uma doutrina que ensina as criaturas a viverem, a agirem na vida numa verdadeira prece. Até porque você parando, você sendo uma criatura comprometida com as regras malignas do mundo e parando e fazendo uma oração com palavras lindas, isso não está adiantando nada, porque o seu coração continua sujo, a sua consciência continua envolvida pelo mal. Então, não são as palavras e os momentos, os gestos que fazem o louvor ou a conexão com Deus, mas sim os nossos sentimentos e a nossa vivência, a nossa ação. O Espiritismo é a religião da vida, é a religião da ação e não do templo. Nós nos reunimos para exercitar o conhecimento, para ouvir novas reflexões e analisá-las, mas para agir na vida, na rua, no trabalho, no esporte, em qualquer parte da vida que nós participemos, com honestidade, com integridade, com honradez. Lembram que eu trouxe aqui, mostrei nesse programa a oração dos corruptos? Naquele caso lá do Arruda, em Brasília, aquele desvio de verba escandaloso e imoral, que teve inclusive a deputada distrital da Bolsa, aquela que entrou com a Bolsa, foi lá e fechou a porta e apanhou aqueles maços de dinheiro e botou dentro da Bolsa. Depois com aquela cara deslavada, como fazem em geral os corruptos e os criminosos, sou inocente, aquilo não era corrupção, aquilo era para comprar leite para as crianças, aquilo era para fazer o bem, a caridade. Vejam, não existe caridade onde não há honestidade. O menor indício de honestidade macula e descaracteriza aquilo que se poderia chamar caridade. Quando nós aqui em Friburgo mesmo denunciamos movimento espírita de que estão agindo desonestamente, como foi o caso da seção do abrigo para o centro que lá se instalou, aquilo não é honesto porque é proibido. E nós denunciamos e eles reconheceram. Disseram pra gente que muitas vezes que advertiram que aquilo estava errado, mas fizeram e ficaram com o crime cometido. Não podem falar em caridade. Quem admite desonestidade ou participa dela não tem moral nenhuma e nem é espelho para mostrar para ninguém caridade. No máximo podem fazer assistência social, que pode gerar também muito dinheiro se as intenções não forem benéficas. Pode gerar corrupção, desvio de doações, desvio de verba, caixa 2. Isso acontece na religião. Aconteceu no Espiritismo aqui em Friburgo, no movimento espírita. Movimento, não tem nada a ver com o Espiritismo. A doutrina é imaculada, mas acontece. Então não há o que falar em honestidade, em caridade, quando não se admite absolutamente a honestidade como princípio básico e fundamental. Então, para se fazer a caridade, é princípio inseparável a honestidade. Porque os traficantes fazem assistência social, dão remédio para as pessoas que precisam, compram caixa d'água, pagam os impostos que estão atrasados de fulano, ciclano, beltrano, e, no entanto, lidam com o tráfico e desgraçam a sociedade. Os bicheiros fazem a mesma coisa, os corruptos fazem a mesma coisa, os políticos quase que na sua totalidade, usam o dinheiro, que desviam às vezes das verbas que são destinadas para outras coisas, para fazerem currais eleitorais, para ganharem votos, compram votos e o povo vende os votos. Então vejam, é ação e reação. É mau governo com mau cidadão. É mau cidadão com mau governo. Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Ou diga-me quem és, que te direi com quem andas. Então, nesse conjunto todo, o que expressa a religiosidade
é a ação do homem e não os sinais. Um espírita fazendo um gol, ele gritaria gol, ficaria muito feliz, poderia até agradecer a Deus lá no íntimo do seu coração, sem esquecer que o goleiro que levou o gol e o time que perdeu o campeonato também é filho de Deus, ou não? Quando as pessoas se prostram, louvam a Deus e tal, é uma hipocrisia, uma fantasia, é uma má educação em termos religiosos, em termos teológicos, porque Deus é Deus de todos. Tem até um ditado que se oração, intervenção de espírito funcionasse, os campeonatos na Bahia, que é um estado extremamente ligado ao misticismo, à mediunidade, ao envolvimento de espíritos, os campeonatos lá terminariam todos empates, porque antes do jogo fazem os trabalhos de um, fazem os trabalhos espirituais de outros, e os jogos teriam sempre que ser empates. O que se afastou e se afasta de tudo é justamente aquilo que eu disse, a honestidade, a honradez. Eu tenho aqui uma matéria que eu até trouxe para recomendar que vocês leiam. Saiu no jornal A Voz da Serra dessa semana agora, do dia 26 de junho de 2010. Foi escrita pelo teólogo, meu amigo, Ricardo Lengruber Lobosco, que é um dos donos, dos diretores do Educandário Miosotis, uma excelente escola que nós temos aqui. O Ricardo escreve uma matéria, Futebol de Mãos Sujas, muito importante, muito bem escrito. Expressa e espelha a nossa realidade. Nós todos somos cúmplices da imoralidade, somos cúmplices e aplaudimos as irregularidades. Achamos que esperto é aquele que ganha dinheiro, que passa, mesmo passando os outros para trás. Eu vou ler só o finalzinho da matéria, quando ele põe uma nota importante. E ele fala na matéria toda no uso das mãos no futebol e que passam despercebidos, entre aspas, pelo juiz, mas aplaudido por todos, que todo mundo aceita, porque daquilo ali decorreu a vitória, a glória. Claro que não. Vitória e glória que estão alicerçadas em bola suja, em mão suja, em esporte sujo, não podem glorificar ninguém. E o Ricardo põe aqui no final, leiam depois a matéria, porque vale a pena. 25 de junho, foi agora acho que quarta-feira ou terça-feira, é uma matéria muito bonita. E volta a dizer o título, Futebol de Mão Suja, ele bota uma nota dizendo assim, nota importante, Joanesburgo, 20 de junho, em campo, Brasil e Costa do Marfim. 2 toques com a mão de Luiz Fabiano, numa sequência de chapéus e cortadas, abrem as portas para o segundo de 3 gols da seleção brasileira. Ponto. O juiz é francês. Gostou do toque de mão. Não se tratou de um ponto que garantisse classificação ou desclassificação de ninguém. Mas é muito feio que ainda consideremos bela a burla da regra. É curioso que num jogo tão elementar, cuja regra básica é o uso dos pés, se ache graça quando se tira vantagem com as mãos. Não se pode pensar que seja coisa séria. Há que se lamentar. É os fins justificando os meios. Como eu disse a respeito da caridade, tem pessoas que acham que para fazer caridade, entre aspas, elas podem, numa instituição, representando uma instituição de caridade, uma instituição filantrópica, assinar um recibo para o imposto de renda de um determinado vigarista que vai lá, dá R$500 e leva um recibo de 10 mil para descontar no imposto de renda. E tem pessoas que acham isso bonito, porque R$500 vão se somar na ajuda dos velhinhos, na ajuda das criancinhas. É o aplauso da imoralidade, é a hipocrisia de se aparentar um status de gente boa para a sociedade, quando na realidade todos nós acabamos nos envolvendo nessa cumplicidade. É isso que eu chamo a atenção em relação, inclusive, à salvação pelo sangue de Jesus. Raciocinem sobre isso. Ontem ainda perguntei na palestra que eu fiz, e já perguntei isso aqui. Essa turma toda que se garante no sangue de Jesus, que morreu para salvá-la,